Alô, bom dia para você, bom domingo. Estamos aí no último dia da última rodada do Campeonato Brasileiro de 2025. Vamos para mais um vídeo esse domingão aí. Bom dia para você, você que está pegando seu café, você que está acordando mais tarde no domingo, vai almoçar daqui a pouco, mas tem a rodada fatídica do Campeonato Brasileiro, em que teremos as definições finais dos jogos que vão dizer para a gente quais são os times que caem, quais são os times que vão para a Libertadores na fase de grupos, os times que vão para a Libertadores na pré-Libertadores, que pode ser o caso do São Paulo, São Paulo neste momento no G8, e os times que vão somente aí para, sei lá, ver uma escagem de Sul-Sudeste, Nordeste, esses outros campeonatos aí todos que a CBF criou, a gente vai saber melhor e vai ter certeza só depois, quando a gente tiver a concretização de absolutamente todas as partidas do Campeonato Brasileiro. E esse domingão reserva esse tipo de emoção para gente. O São Paulo pega o Vitória no Barradão, já em clima de despedida. Na verdade, São Paulo já está em clima de despedida faz tempo, né? Vamos ser honestos. Os jogos todos vão começar amanhã a partir das 4 da tarde no Brasil e todo mundo vai jogar simultaneamente, todo mundo ao mesmo tempo, menos o Mirassol e o Flamengo, que empataram em 3-3 na casa do Mirassol aí, o Flamengo que já está rumo ao Mundial de Clubes, e o Mirassol fecha essa grande campanha que fez nesse brasileiro, a sensação do Brasileirão de 2025, mais um empate, e o Reinaldo, o ex-São Paulo, nem jogou esse jogo. Enfim, vamos em frente, e eu digo para vocês já sabem disso, já estou falando para vocês aqui ao longo desses dias, aqui para vocês poderem brincar, lembrando de fazer sempre isso com a máxima responsabilidade, a 7K tá aí, ó, vocês estão vendo, é casa de apostas, e digo para vocês o seguinte, usem sempre dinheiro de entretenimento, diversão, brincadeira. Nunca usem dinheiro, contas, rendas que vocês acreditem que vocês vão enriquecer com isso, ou que vocês podem aumentar o patrimônio, ou podem sobreviver disso. Isso é absolutamente improvável, até porque se trata de um jogo em que você tem que brincar. E é exatamente isso, brincar, quando você simula, igual quando você faz um bolão de Copa do Mundo, você faz um bolão de quem vai cair no trabalho, aquelas coisas todas. Tá aí a casa, é regulamentada, é segura, você vai conseguir resgatar seu dinheiro se você ganhar, essas coisas são totalmente legais, mas nunca use o que você não pode, o que você não tem. Sempre com o máximo de responsabilidade, tá aí, é um jogo para 18 a mais, e você joga com responsabilidade, brinca, e você pode apontar sua câmerazinha aí para o QR Code ou aproveitar o linkzinho que fica na descrição aqui do vídeo para você conhecer a casa, que tem como embaixadores aí o Hulk, eles patrocinam a Federação Paulista de Futebol, é uma casa segura, está na camisa do Santos. Então, assim, fiquem tranquilos com relação à casa. Mas tenham o conceito de que vocês precisam ter um máximo de cuidado e responsabilidade com as atitudes de vocês, com o próprio dinheiro, e nunca arrisquem o que vocês não podem, beleza? Então, para essa última rodada, se tiverem aí na disposição, quiserem brincar, com o máximo de responsabilidade, brinquem, mas sempre lembrando, só aquilo que não comprometa você. Maravilha? A gente vai ver aqui, eu estava falando até com meu filho aqui agora, a respeito dessa questão da maluquice que está a tabela do Campeonato Brasileiro. Então, eu só dar uma pincelada rápida com vocês. Eu, na minha opinião, honestamente, a zona do rebaixamento aqui vai ser definida mesmo entre o Inter, o Vitória, o Fortaleza e o Ceará. Para mim, o Santos já foi. O Ceará, para mim, acho que perde do Palmeiras, porque o Abel não é a cara dele, já garantiu o vice, beleza, mas não tô, o clima não está muito bom para ele para finalizar o ano com derrota. Então eu acredito que o Palmeiras, mesmo jogando na casa do Ceará, ganhe essa partida. O Fortaleza tem esse jogo contra o Botafogo, que para mim é a principal incógnita da rodada, esse jogo de Fortaleza e Botafogo. Primeiro que o Botafogo joga em casa no sintético. Segundo que o Fortaleza ganhou 4 jogos seguidos nas últimas partidas e empatou o último. Ou seja, Fortaleza vem numa arrancada absolutamente fantástica, vamos ser honestos, fantástica arrancada do Fortaleza. O Palermo fez o que o Fortaleza não fez o campeonato inteiro e vai decidir fora de casa.
O Ceará, inclusive, corre seríssimo risco. O Ceará joga em casa, mas pega o Palmeiras. E o Fortaleza pega o Botafogo fora. E o Inter, cara, eu não acredito no Inter, honestamente. Eu até queria acreditar no Inter porque o São Paulo está disputando a pré com o Red Bull, que é o adversário do Inter, mas eu não consigo acreditar no Inter. E o São Paulo também tá com aquela coisa preguiçosa, cansada, né? Honestamente, o São Paulo não tá dando muitos indícios de que vai com tudo para esse jogo e tudo mais, apesar de sabermos da importância que é você disputar uma pré-Libertadores. Lembrando que, se caso a gente vá para a pré-Libertadores, eu explico melhor para vocês as regras depois, a gente tem jogos de playoff 1 e jogos de playoff 2. Logo na semana seguinte, a gente vai ter sorteio da Libertadores, da Sul-Americana, e a gente vai ter essas configurações aí para poder conhecer caso efetivamente a gente possa chegar lá. E por que eu digo caso a gente possa chegar lá? Porque as finais da Copa do Brasil ainda seriam necessárias para a gente ficar lá torcendo que nem bobão para Fluminense e para Cruzeiro vencerem as suas respectivas partidas, porque se der Cruzeiro e Fluminense na final e o São Paulo terminar em oitavo, o São Paulo automaticamente já sabe que um deles vai ser campeão e o São Paulo estará na pré-Libertadores 2026, mesmo depois de um ano improvável, ou seja, estamos aí com tudo ao fio da navalha para a gente poder saber o que vai acontecer. Por méritos próprios, o São Paulo vai ter que basicamente rebaixar o Vitória. Se a gente depender do Red Bull e do Inter, a gente vai ter que torcer para o Inter fazer o que não fez também ao longo do campeonato inteiro. E os outros times aí estão na disputa. Se realmente acontecer o que eu imagino, eu acho que no final das contas existe um risco grande do Internacional realmente cair, e aí fica entre vitória, se vai empatar ou se vai perder do São Paulo, se vai ganhar do São Paulo nesse último jogo aí. E aí tem o Ceará e o Fortaleza. Vai ficar nessa incógnita, qualquer um deles pode cair. Para mim, Santos já era. Já realmente escapou, fica só nesse embate aí. E aí você também depois me diz aí no vídeo, nos comentários, o que você imagina que vai ser essa última rodada, que pelo menos vai dar um ânimo grande mesmo, já que o título já está definido, os classificados da Libertadores já estão definidos, mas eles estão ali brigando para ver quem vai para a fase de grupos de fase direta e quem vai para a fase de pré-Libertadores também, porque os times que estão ali brigando pela fase de classificação final, os principais já estão ali em cima, mas aí você tem ali os outros times disputando posição, inclusive mexe em grana, né? A posição no final do Campeonato Brasileiro influencia enquanto você recebe no final do campeonato. Então tem esse peso grande. E aí você fala assim para mim, aqui, e aí, se tem alguma notícia, se tem alguma novidade, se tem alguma noção do time que vai jogar contra o Vitória? Sim, tem uma base de uma noção de time que vai enfrentar o Vitória. A base do time deve ser muito parecida com o time que terminou o jogo contra o Inter. Aí ficamos com Rafael Tolói, Arboleda centralizado e Sabino. O Arboleda que entrou no lugar do Alan Franco. O Alan Franco viajou para esse jogo, mas é dúvida. Ainda tem o Ferrarese no banco. E eu acho que o Alan Franco viajou muito mais na base do tipo, quero estar junto com vocês na rodada final do campeonato, do que propriamente porque ele reunia as melhores condições. Mas, enfim, vai estar lá para dar o suporte, viajou com o grupo. Na direita, Mike, que ganhou a posição, Luiz Gustavo, Alisson e Marcos Antônio, são os três volantes, o Paulo Maia no banco. E aí a gente tem fechando a lateral esquerda, ali a ala esquerda, como a gente tem tendo nos últimos jogos. E eu acredito que o Vitória vai apostar muito no ataque nesse setor com o Ferreirinha do lado esquerdo. E no ataque, aqueles que a gente já vem tendo recentemente, acabou se tornando nosso ataque titular no final das contas, o Luciano e o Tapia. Os dois jogadores aí fechando o time do São Paulo. Último jogo de 2025, talvez o ano que nem tão ruim em termos de resultado, mas o ano com maior agonia da minha vida de acompanhar jogos do São Paulo, porque cada jogo, cada tempo é pior ainda, né? Eu estava falando outro dia com algumas pessoas, eu falei assim, não, cada jogo era uma surpresa. Não, não é cada jogo. Termina o primeiro tempo, o São Paulo já tinha um jogador saindo machucado e o jogador já ficava fora um tempão. Um negócio assustador. Vamos ver com as demissões, com as mudanças, todas as trocas, já que preparador físico, fisiologista e mais gente ainda vai. O próprio Crespo também sabe que tem uma parcela de contribuição na questão da preparação dele. Lembrando que departamento médico, por mais que as pessoas achem, não machuca o jogador.
departamento médico, ele resolve os problemas pós-lesão, tá? Só para a gente poder lembrar a respeito disso. O Crespo já falou que a culpa não é de um ou de outro, a culpa é de todos no final das contas, porque ele sabe que a preparação física dele também deu uma sangrada forte nos jogadores. Tá? Então, essa é a escalação provável que a gente tem para o jogo de amanhã. E do lado do Vitória, muito importante a gente frisar, temos dois jogadores que podem compensar ali na lei do ex, né? Primeiro, o Thiago Couto, que é goleiro formado em Cotia, foi chutado depois de fazer jogos ruins. Sim, a torcida pediu dentro do estádio de forma maciça que o São Paulo tirasse o Thiago Couto do time, enfim. O Thiago Couto que depois que saiu foi para o Juventude, deu uma peregrinada, foi no Sport ele não conseguiu se firmar tanto, até que ele se deu bem, porque ele foi trocado numa troca de goleiros do Sport e do Vitória, e o Thiago Couto, depois que assumiu a titularidade no Vitória, ele se firmou. O Thiago Couto é muito bom goleiro. Acho que a questão do Thiago Couto mesmo é a segurança, ele demora a conseguir se firmar, se consolidar nas equipes, e depois que ele se firma, que ele se consolida, ele consegue ter uma desenvoltura muito boa, que vem sendo um dos principais jogadores do Vitória, também nessa arrancada do time baiano, que estava aí praticamente certo de cair de descenso, e com o Jair Ventura conseguiu se recuperar. O Vitória estava com tudo, né? Esse jogo do Red Bull, por exemplo, se eles tivessem empatado ou ganhado o jogo, ele já estava até fora da zona de rebaixamento. Mas o Red Bull atropelou eles 4-0 nesse último jogo, inclusive atrapalhou o São Paulo grande, porque se o Vitória tivesse empatado, o São Paulo já estava garantido na pré. Mas enfim, vamos em frente. E além do Thiago Couto, temos o Eric, que a gente comentou até no vídeo de ontem, no blog do São Paulo a gente deu a notícia que o Vitória tem interesse na compra do Eric. E aí eu perguntei nesse sábado para as pessoas do São Paulo, falei assim, e aí, avançou alguma coisa do Eric? O Vitória estava negociando para pagar a multa e fazer um abatimento do valor final de compra do Eric. Então eu digo para vocês o seguinte, o Vitória não chegou a acordo nenhum de compra com o São Paulo, do Eric. A único comunicado oficial que o Vitória fez para o São Paulo foi: utilizaremos o Eric e pagaremos a multa. Ou seja, o São Paulo aí, de lambuja, vai ganhar R$ 1 milhão só pela escalação do Eric nesse jogo. Tá? Então, a priori, as informações são essas. O São Paulo vai meter 1 milhão no bolso. Então, ganhando ou perdendo o jogo, 1 milhão já está garantido no bolso aí, só nesse jogo aí, porque o Vitória escalará o Eric, que vem sendo talvez o principal jogador do campo, do setor ofensivo do time baiano. E aí, aquela história, né? Lei do ex, o Eric vai vir motivado, pode ser que volte para o São Paulo, mercado de olho, vai ter muita gente acompanhando esse jogo do São Paulo e do Internacional, do Ceará, do Fortaleza, vai ter muita gente no holofote olhando, e como vocês sabem aí, tá rolando mala branca para todo lado. O que é mala branca? Mala branca não é proibido? Sempre gosto de repetir para o pessoal entender. Mala preta é uma mala que chama. É uma conotação até preconceituosa, né? Porque você bota assim: a mala preta é no sentido de venha de uma coisa obscura, que seria você pagar para um time perder de forma proposital. Isso é crime. Isso é crime, isso configura crime. A mala branca, ela é configurada mala branca porque ela é para motivar você a fazer algum ato, mesmo que você esteja desmotivado. Então, por exemplo, o Juventude contra o Santos na última rodada. O Juventude endureceu o jogo do Santos. Depois que começou a tomar os gols, aí descambou, né? O emocional do cara vai para o espaço. Mas muita gente estava ali falando que vários times estavam pagando mala branca para o Juventude. Como tem também para o São Paulo, que jogou contra o Internacional recentemente durante a semana, e agora esse jogo contra o Vitória, porque o São Paulo ganhar do Vitória, empatar com o Vitória, praticamente sela o Vitória na segunda divisão. Isso movimenta muito dinheiro, movimenta patrocínio, movimenta futuro dos clubes, movimenta a saúde política de um monte de instituição. Então, às vezes você botar uma mala de 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões, ainda mais somado com outros clubes, que você faz um ratatá grande, você bota ali para os jogadores, por exemplo, ter uma motivação a mais, para falar, opa, se eu ganhar esse jogo aqui, vou meter 300 mil no meu bolso aqui, depois, dependendo de dividir do meu elenco. Vou sair desse jogo, vou botar 300 pau no meu bolso, só num jogo. Então, os caras vão lá e dão a vida mesmo o jogo em si não sendo tão fundamental. Para o São Paulo é fundamental, já deveria ser motivação suficiente, mas você sabe como é que são as coisas, né? Todo mundo sabe que no final das contas, você bota o dinheiro ali na mesa, abre ali a maleta, dá aquele brilhinho assim, o cara fala, opa,
se eu correr aqui, vou garantir minhas férias, vou fazer uma graça, vou trocar de carro, vou fazer uma brincadeira com a família, e isso pode ter a sua motivação final. É assim todo final de campeonato, é assim que funciona, e é assim que vem acontecendo, são as especulações aí de bastidores, beleza? Então, essa é a situação de final de campeonato do São Paulo. Falando um pouquinho sobre as declarações do próprio Muricy recentemente. Ele deu uma entrevista agora para a Gazeta Esportiva. Ele, o Belmonte e o Muricy nos últimos dias vem dando muitas entrevistas, né? O Belmonte deu, sei lá, umas 46 entrevistas em 36 horas. Foi um negócio meio recorde, assim. E o Muricy, nos últimos 10 dias, deu pelo menos umas 15 entrevistas também. Mas essa última dele, que ele deu para a Gazeta Esportiva, eu separo dois trechos em especial. Um, falando de Libertadores, que ele disse que é fundamental para o São Paulo conseguir classificar para a Libertadores do ano que vem. Então, tem tudo a ver com o que a gente estava falando aqui agora sobre a necessidade do São Paulo conseguir levar a sério essa partida. E a gente nunca sabe que São Paulo a gente vai ter, se a gente vai ter um São Paulo coeso, concentrado, firme, disputando bola, que vai estar afim de disputar com o Vitória, que o Vitória vai estar jogando a vida num jogo que não é a vida do São Paulo, mas vale bastante. Ou é um São Paulo descompromissado, que já está cansado, o ano acabou, foi isso mesmo, não deu, lamento, o ano não foi bom, e acabou. Eu não sei que São Paulo a gente vai ter. Nos bastidores, o que se diz é que a pegada do São Paulo é de terminar bem o ano, por conta de ter a expectativa de ter uma coisa como Libertadores no ano que vem. Eu prefiro acreditar que vai ser positivo. Acreditar. Ter certeza mesmo, a gente só vai saber na hora que começar no campo. E o Muricy, na entrevista, como eu falei para vocês, destaquei dois trechos. O primeiro, que ele fala sobre a importância do São Paulo classificar para a Libertadores, corroborando aí com o que a gente está fazendo. E o segundo, que ele volta a falar um pouco sobre como ele enxerga que vai ser essa janela e como vai ser o início do ano que vem. Ele fala sobre dificuldades, ele fala sobre muitos times, inclusive os que estão subindo, investirem, dificultarem muitas viagens, muita logística e a questão do calendário. Acho que está todo mundo ligado nisso. Vai ser o pior calendário de todos os tempos. Vai ser o nível de disputa e sacrifício e dificuldade maior que a gente vai viver nos últimos tempos todos, por conta do Brasileiro começar logo cedo, do Campeonato Paulista começar no dia 11 de janeiro. A gente normalmente estaria jogando, sei lá, copinha e pensando em estrear no Campeonato Paulista lá no final de janeiro. Isso é normal. E a gente pensando em disputar uma pré-Libertadores no começo de janeiro, e a gente já achava ruim. Agora nós vamos começar um Campeonato Paulista jogando fora de casa contra o Mirassol no dia 11 de janeiro. Então, assim, o bicho pega e já tem brasileiro, pode ter pré-Libertadores, Copa do Brasil ali em fevereiro, depois pode começar a própria Libertadores um pouco mais para frente. Ufa, que loucura! Janela de transferência, só vamos ter duas, está bem mais delineada, ou seja, os planejamentos dos clubes eles começam a mudar, os clubes têm que investir mais na janela de começo de ano, tem que estar mais bem preparado. Então tem muitas nuances, o Muricy comentou um pouco sobre isso, falou sobre reforços, o São Paulo precisa correr atrás de peças, que o campeonato vai ser difícil, e na cabeça do Muricy ele também corrobora um pouco do que o próprio Belmonte estava falando aí ao longo do tempo, que o São Paulo precisa investir. A conversa no CT da Barra Funda é que o São Paulo vai contratar e que, inclusive, já tem nomes aí com conversas bem fluidas com alguns nomes. É o máximo que eu posso falar por enquanto com relação a isso. E eu acredito que a partir do final do jogo de hoje, contra o Vitória, em diante, o São Paulo vai começar a ter mais notícias de demissões, saídas de jogadores e movimentações como trocas, etc., rescisões e planejamentos diferentes para jogadores. O que sabemos de fato, que saiu no boletim médico do São Paulo, acho que o último de 2025, é que vários jogadores, pelo menos 7, devem fazer trabalhos nas férias, como Caleri, Lucas, Rian, André Silva. O Oscar não sabemos, pode ser que faça trabalho nas férias ou pode ser que aposente. Então, assim, tem o Luan, são jogadores que provavelmente a gente vai ter ali uma galera trabalhando durante o período de férias com o pessoal de fisiologia, de preparação física, fisioterapia e departamento médico para fechar a preparação deles, para eles estarem aptos a voltar bem no comecinho de janeiro
e poderem participar do restante do grupo de forma normal. Beleza? Isso são as últimas informações. Eu acho que a arbitragem amanhã já começa uma merda, porque está escalado o Wilton Pereira Sampaio, que é uma porcaria de árbitro. Sim, não duvido que já comece o jogo tendo um pênalti para o Vitória, tá? A não ser que seja do interesse de mais gente aí que o Vitória caia, né? Não sei o que rola nos bastidores, porque tem clubes como o próprio Inter aí e o Santos também perigando, tem outras equipes aí também fortes de nome e renome, etc., participando das coisas. Acho que o Vitória não parece ter mais força política do que outros times, mas a gente nunca sabe. Eu sei que o Wilton sempre prejudica o São Paulo de alguma forma, sempre mete um cartão amarelo para o Luciano, então pode botar aí na lista que o São Paulo já praticamente tem um pênalti contra e um amarelo para o Luciano. É assim sempre quando a gente tem aí o Wilton Pereira Sampaio na frente, que é um péssimo árbitro no final das contas. Beleza? Falando aqui um pouco também sobre a Vitória Cup, né? Eu já tinha dito para vocês em outros vídeos lá atrás que o São Paulo estava negociando e que a chance era muito grande de fechar com o campeonato e com a marca. O São Paulo oficializou isso, a gente falou no vídeo de ontem, mas hoje publicou oficialmente no seu site oficial e a gente repercutiu também no blog do São Paulo. Lembro a vocês que o site blog do São Paulo, independente deste canal que a gente fala aqui no vídeo, ele é um site de leitura de matérias. E aí você tem o grupo do WhatsApp que você pode só ler as manchetes. Então, se você quiser ficar inteirado, on time sobre as coisas, o site em si é uma boa pedida para você estar sempre acompanhando as notícias de momento, de última hora ali, no momento que ela acontece, no momento que ela sai. E você tem recurso de colocar teu e-mail para você receber a matéria por e-mail, é gratuito. Você tem o grupo do WhatsApp que você pode, o canal do WhatsApp que você também pode receber as matérias e acessar ali a matéria que você quiser, ler o que você quiser, mas você recebe na hora com aviso, só você deixar ativado. E também é gratuito isso. E você tem um canalzinho de membros que você pode participar lá e interagir com a gente também. E aí, isso você tem que fazer via YouTube aí também, para poder participar com a gente, entrar no grupo e poder participar dos vídeos, como vocês viram, por exemplo, no vídeo de ontem, o Thiago e o Bruno que estavam aí, então, inclusive, saíram aqui do canal e estão fazendo um canal com eles, que eles vão sair, e são membros, participam ativamente, e faz parte aí, você que tem vontade, tem aspirações, tem ambições, a gente está aqui para abrir portas e para ajudar todo mundo. Lembrando que o blog do São Paulo também recebe textos de quem gosta de escrever, como já recebemos, para não dizer aí, assim, brincando, centenas ao longo do tempo, se não já ultrapassamos a casa do milhar, é porque são muitos anos, eu não consigo lembrar e enumerar na conta. Beleza? Que mais? Já falamos de escalação, deixa eu só ticar aqui, já falamos sobre o boletim médico, já falamos sobre a multa do Eric, que estava lá na especulação dele poder ser comprado, aí isso ainda não foi concretizado, mas o Vitória já sinalizou da multa, da entrevista do Muricy Ramalho. Vamos falar um pouquinho sobre as especulações de mercado. Saiu a notícia deste sábado de que Pedro Rocha, que esteve inclusive no noticiário do São Paulo em setembro, um pouquinho antes saiu o nome do Marcos Leonardo, perdão, ele foi especulado no São Paulo, mas o Remo queria 3 milhões de reais para liberação do atacante. Então, como eles estavam pedindo dinheiro, o São Paulo não tinha dinheiro, o Pedro Rocha acabou ficando, depois a diretoria disse que não tinha interesse, enfim, tentou dar uma desmentida no assunto, o assunto ficou um pouco por aquilo mesmo, mas o fato é que o Pedro Rocha, que foi aí artilheiro da Série B, foi um dos grandes jogadores da segunda divisão, está disputado, valorizado no mercado, como dizem aí que Botafogo, Grêmio, o próprio São Paulo também tem interesse no jogador, e o jogador forçou a barra com o Remo para sair, dizem que o Remo fez tudo que podia para o cara ficar, mas aí o pessoal chega uma hora que fala assim, bom, não é nem a questão de grana mais para o cara, é a questão do cara quer ou não quer ficar. Normal, o cara tem 31 anos, às vezes tem clube aí que faz contrato para ele, fala, vou te dar 3 aninhos de contrato aqui, o cara fala, porra, vou ficar aqui 1 ano a mais no Remo, 2 anos no Remo, ou vou ficar 3 anos podendo voltar para um grande time, para um grande polo. A gente sabe que no final das contas é isso. É a mesma coisa dos jogadores do Mirassol, como eu já comentei com vocês. Os caras do Mirassol, o Mirassol legal, fez uma grande campanha, vai jogar Libertadores, mas bonitão, pode chegar qualquer time lá. Chega o Corinthians, que está na situação que está, o cara fala, eu quero levar um jogador do Mirassol, o cara fala,
Porra, Corinthians ou Mirassol? O cara quer ir pro Corinthians, cara. Nem que seja para ter experiência, para jogar num clube de grande, de massa. E olha o que ele tá falando, tô falando com honestidade, não precisa nem ser do São Paulo. Corinthians, Vasco, qualquer outro desses clubes que você pegue, o cara sente aquela coisa de, porra, vou jogar num grande clube, muita torcida, repercussão. Se eu explodo num time desse, o nível de representatividade é outro, é totalmente diferente. Ah, mas o ambiente é gostoso aqui de Mirassol, fazer essas coisas todas, mas é um time sem camisa, é um time que a gente não sabe Cuiabá. O Mirassol é o Cuiabá dos últimos anos. Se o Mirassol vai se transformar numa realidade no futebol brasileiro, o tempo vai dizer. Mas, por enquanto, o Mirassol não passa de um Cuiabá, não passa de um outro clube aí, apesar de ter sido um clube que chegou longe, fez Libertadores. Mas eu lembro para vocês, o São Caetano, lá atrás, chegou a ser vice-campeão de Libertadores, ganhou o Campeonato Paulista, desbancou grandes clubes. A gente já viu coisas assim na história. O Santo André foi campeão da Copa do Brasil. Então, assim, temos histórias loucas no futebol brasileiro de ups and downs, assim, de picos e descensos, e que a gente precisa ver como é que a história vai se comportar, se o Mirassol realmente veio para ficar, ou se é só mais um romance de verão com a história do Campeonato Brasileiro. Vamos ver como é que as coisas vão se comportar dali para frente, até porque eles vão perder jogadores, o técnico vai ser assediado, muita coisa vai mudar e muita coisa vai acontecer. Então tá aí o Pedro Rocha, vamos ver o que vai ser da trajetória dele, e eu nem estou falando que tem a ver com São Paulo especificamente, tá? Eu estou dizendo que ele foi um dos jogadores que anunciou a saída e que rola nos bastidores especulações com relação ao Pedro Rocha. Eu duvido que o São Paulo vai entrar em leilão no mercado pelo Pedro Rocha, até porque o Pedro Rocha, nos últimos anos, ele tem mais histórico negativo do que positivo. Acho que o São Paulo tem que se dedicar e tem que se focar com nomes de jogadores que tenham um perfil de não ter lesão, zero histórico, essas coisas todas. O Pedro Rocha não é velho, ele tem 31 anos, é um bom jogador, mostrou que está numa boa fase. É um jogador que estava ali brigando quando voltou do Grêmio, voltou para o Flamengo, foi contratado a peso de ouro, decepcionou nos clubes que passou, parecia que estava morto e ressuscitou agora. É um jogador interessante, mas é um risco muito grande envolvido porque ele está super valorizado no mercado. Depois você comenta aí a opção que você tem. E aí, aproveitando nessa embalo de especulações, para a gente não alongar demais o vídeo, muita gente me perguntou assim, fala, Zanqueta, dá umas indicações aí, umas duas indicações de atacante ou de meio-campista, principalmente, que o pessoal tinha me pedido, que eu acho que é a função que o pessoal mais pede. Eu vou dizer para vocês quatro nomes, inclusive de jogadores com passagem pelo São Paulo, que não são jogadores que você vai arrancar o olho da cara para trazer, mas ao mesmo tempo você tem uma perspectiva interessante com esses jogadores. Talvez um deles não, e aí eu vou citar para vocês os quatro nomes. Vou começar pelos meias. Desde o ano passado, no final do ano passado, eu já dizia para vocês que eu vim acompanhando o futebol do Gabriel Bosquilha, que estava no Operário. O Gabriel Bosquilha, que eu venho falando há um ano, quem acompanha aqui sabe do que eu estou falando, porque eu sempre falei dele. A gente falou, Zequete, você tá maluco? Você quer projeto de Série B? Vai nessa. Bosquilha, em 54 jogos esse ano, peguei os dados dele, ele fez 15 gols e deu 8 assistências. O cara joga de camisa 10. 15 gols e 8 assistências, tá? Só para vocês entenderem, o Bosquilha, que é formado em Cotia, tem um puta talento, sofreu muito com contusões e agora parece que estabilizou a carreira. Tomar uma golezinha aqui para dar uma hidratada. Outro jogador, também com passagem pelo Cotia, São Paulo, que fez um grande ano de 2025, Galeano. Inclusive enfrentou a gente na Libertadores, chato, ano passado pelo Nacional. Fez um grande campeonato brasileiro pelo Ceará, parece que amadureceu, fez 37 jogos pelo Ceará, marcou 7 gols e deu 3 assistências, ou seja, tem 10 participações em gol. O Galeano jogando primeira divisão, né? E o Bosquilha jogando Série B. São dois jogadores interessantes com passagem pelo São Paulo e que com certeza não custariam um olho da cara na hora de você fazer uma contratação e você trazer. E são jogadores que já conhecem o clube, já passaram com a camisa do São Paulo. Pô, Zanqueta, você vai gastar dinheiro para trazer esse jogador? Eu falei para vocês, porque me pediram, quem está perguntando, para quem está ouvindo aí e já reclamando, eu posso fazer a lista que vocês quiserem, inclusive de Premier League aqui. Eu entro aqui no videogame, eu contrato quem eu quiser aqui para fazer as coisas. Ponto não é esse. Estou falando de jogador que é baratíssimo, jogador dentro da realidade do cenário brasileiro, bem barato,
que com certeza, se você fosse em cima, o cara ia ter interesse de jogar no São Paulo e voltar para o São Paulo, e jogador que já tem passagem pelo clube, que já tem um histórico com a camisa, que é uma coisa que para a gente faz diferença, por quê? O cara vai chegar aqui, a adaptação é mais fácil, o risco do cara chegar aqui, tomar um susto, não dar certo, ficar abalado. Inclusive, o próprio Galeano teve passagem com o Crespo, trabalhou com o Crespo quando o São Paulo foi campeão paulista em 2021. Já o Bosquilha não, o Bosquilha saiu muito novo em 2015, peregrinou, foi para o Mônaco, estava sendo cotado por vários clubes, inclusive quando estava bem no Mônaco, aí começou a sofrer com lesões, teve um declínio físico até se assentar, organizar a vida e agora estabilizou. Outros dois jogadores que eu queria falar para vocês, um é o Caleb, que é um jogador que saiu até da base do São Paulo, foi vendido para o Atlético Mineiro, depois do Atlético Mineiro se destacou e foi para o Fortaleza, foi comprado a peso de ouro, foi muito bem, é um meio-campista, talentoso, só que ele é meio pisca-pisca. Aí o Fortaleza recebeu uma proposta e venderam ele para o Alavés da Espanha. Ele fez 9 jogos no Alavés, não fez nenhum gol até agora, nem tem assistência. Ou seja, está patinando. É um jogador interessante com passagem do São Paulo nas categorias de base e que eu gosto do futebol, acho interessante do ponto de vista de criação e analisando até como jogador, como terceiro homem de meio de campo. Até aquela funçãozinha ali que o Marcos Antônio faz de movimentação, deslocamento, etc. Acho um jogador bem interessante que pode fazer tanto um meia vindo de trás como um terceiro homem de composição de meio. Gosto muito, acho interessante e também acho que, apesar de não ser esse caso um jogador dos mais baratos, teria que colocar algum dinheiro ali, mas de repente você bota um dinheiro pelo empréstimo de um ano. Pode ser uma grande opção e um jogador que com certeza tem vontade de jogar no São Paulo, porque eu já sei que lá atrás, informações, ele queria ter ficado no São Paulo, mas enfim, a vida levou ele para o Atlético Mineiro, foi vendido na época do. Foi em 2018, se eu não me engano. Ele foi vendido numa negociação. Depois o São Paulo até ganhou um dinheiro na venda do Atlético Mineiro para Fortaleza. Ele foi bem no Fortaleza e hoje está no Alavés da Espanha. Outro jogador que está aí, que sempre quer voltar para o São Paulo, foi bem até, jogou 10 jogos, se encontrou de novo e fez 6 gols, deu uma assistência em 10 partidas, foi muito bem, é o Brenner, que é mais caro, é mais difícil, mais complexo, mas é um jogador também que é louco para voltar para o São Paulo, já disse isso, declarou sobre essas coisas. Vai que, né, numa oportunidade ou surge alguma coisa, o São Paulo consegue fazer alguma negociação, alguma coisa do gênero e possa ser uma das opções. Então, eu deixo aí para vocês 2 meias e 2 atacantes que, no final das contas, podem ser interessantes para nós em termos de janela. E eu estou fazendo isso porque eu estou sendo super humilde e comedido. Eu não estou nem indo longe, no final das contas, não estou dando nenhuma opção irreal, nenhuma opção fora da realidade, não estou falando comprar tá lá o Everton Cebolinha, que aí foge da grana, foge da idade, foge de tudo. Estou falando só de jogador jovem. Estou falando só de jogador que jogou bem nesse último ano, jogadores que tiveram números consistentes, menos o Caleb, mas o Caleb é muito jovem. E aí eu acho que e o Caleb a gente sabe que talento ele tem de sobra. É um jogador muito voluntarioso dentro do campo, muito bom e pode somar. Então, são só algumas opções, tá? Estou só comentando aqui com vocês de opções interessantes, porque atendendo aqui a galera que sempre me pede, dá uma sugestão aí. É uma sugestão, é uma brincadeira nossa. Você também pode fazer as suas sugestões dentro da realidade. Jogadores baratos, que é o que o São Paulo procura, né? Vamos lá. Enumerar aqui na câmera, ó. 1, barato. Se não for barato, esquece, meu amigo. Não adianta você falar. 2, jogador jovem e sem histórico de lesão, pelo menos recente. Tá? E aí, por exemplo, o Pedro Rocha ele já fica numa merda com relação a isso. O Bosquilha já tem alguns anos que vem estável. Então tem essa questão da melhora. Já Brenner, Galeano e Caleb, sim, limpos, tranquilos com relação às coisas de histórico de lesão. Azenqueta, mas o Brenner machucou no ano passado. Tudo bem, mas até aí, até o Rian Francisco, com 18 anos, também machucou. Esse tipo de coisa está suscetível ao jogador de futebol. Então, são jogadores nesse perfil. Mais jovens, saudáveis, né, como o Crespo gosta de falar, que tem esse perfil e que possam aguentar essa oscilação ou essa intensidade do calendário do futebol brasileiro como um todo. E falando em intensidade, oscilação e tudo mais, vamos falar de Tapia e Enzo Dias, que a imprensa argentina agora vem repercutindo o que eu disse para vocês há mais ou menos 3 semanas. Que quando disseram assim, o River vai devolver o Galopo, o River não quer mais ficar com o Galopo, falei para vocês, gente, o Rui Costa está negociando a troca do Enzo mais Tapia pelo Galopo. E
Aí muita gente falou: ah, não, que não bateu meta, que ele vai voltar, que ele vai voltar, que ele vai voltar. O pessoal acho que não vai até a fonte. O próprio Rui Costa disse na coletiva dele que estava tratando desse assunto, e a imprensa argentina agora trata como esse assunto mais evoluído, mais avançado. Vamos acompanhar, como vocês sabem, a janela efetivamente ela vai ter aqui, ó. Vou cortar aqui a fita do mercado da bola do São Paulo efetivamente amanhã, após o final do jogo contra o Vitória. E a partir de segunda, além de todos os assuntos, o mercado da bola vai ser ultra intenso para nós até o final da janela. Ou seja, nós vamos até aí fevereiro falando de mercado da bola, porque obviamente essa janela se torna uma das mais importantes dos últimos tempos. Não só para o São Paulo, como para todos os clubes de futebol brasileiro, por conta do calendário e por conta da nova configuração. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Comenta aí, dá as opções de vocês, dá os chutes, os palpites da final dessa rodada do Campeonato Brasileiro. E também diz aí o que você acha. Muita gente aí dividida entre pré-libertadores sim, pré-libertadores não. Vão para pré, arrisca, vão para cima. Se não for, vai só brasileiro. Vamos ver o que dá. Vejo todos os dias, inclusive no nosso vídeo de ontem, que eu fiz essa pergunta para quem participou no vídeo de membros, a resposta da galera também foi dividida. Teve gente que concordou, teve gente que achou que não, teve gente que achou que sim. E tava quase esquecendo, tá na capa do vídeo aí, ó. Meu burrão tava esquecendo. O naming rights do Morumbi, ele deve ser renegociado ano que vem, é o último ano de contrato, para uma extensão, acho que é a melhor palavra, de contrato com uma revisão de valores até o centenário para valorizar aí a questão do São Paulo. Essa notícia aí vem circulando a gente vai completar praticamente 2 anos do anúncio do naming rights do Morumbis, e 2 anos depois a gente caminha para o último ano de contrato, passou muito rápido, e a gente entra para entrar nesse período final aí para já negociar a coisa do centenário. Beleza, amigos? Ótimo domingo para vocês. Que o São Paulo consiga ter melhores notícias e a partir de segunda a gente vai torcer para o mercado da bola e torcer para o Cruzeiro e para o Fluminense se o São Paulo chegar no G8 do Campeonato Brasileiro para ver se a gente belisca uma pré-Libertadores. Boas emoções nesse domingo. Tamo junto, fiquem com Deus. Vamos, São Paulo. Catinha volta no pré-jogo e eu volto, se Deus quiser, nessa segunda. Fui!